E aí, galera? Professor Daniel esteve na área, programa Olá, que tal? Aqui no Tendência Litoral. Como é que estamos? Tudo jóia, pessoal? Mais uma vez, estamos aqui no nosso programa e hoje a gente vai falar de cinema, tá? Vamos falar um pouco de cinema estrangeiro, espanhol e inglês. O que acontece, pessoal? Vocês sabem que uma das minhas maiores motivações como professor de espanhol e uma das coisas que eu mais insisto com meus alunos é que eles aprendam o idioma através das séries e dos filmes que hoje em dia estão disponíveis nos canais de streaming, né? Então, tu tem aí vários canais de streaming que estão com um preço acessível e que tu pode, cara, ter um sem fim de séries e filmes para ver. Então, por exemplo, mas Daniel, tenho a Netflix, tá? Então, o que temos hoje em dia de disponível no Netflix que a gente pode conversar e que pode ser muito bom para que a gente possa ir se inteirando um pouquinho dos filmes e das coisas que estão rolando por aí, tá? Pessoal, o cinema espanhol, ele deu um pulo de qualidade. Nós já tivemos um programa falando sobre isso, lá na metade da década de 90 e agora nos anos 2000. E o aluno me pergunta assim, Daniel, olha só, eu preciso, o aluno, maneira de dizer, né, é o costume do professor, mas a pessoa às vezes me chama no Instagram, me manda uma mensagem no Face, me ajuda aqui, parará, e aí o cara diz assim, cara, qual é a série que me recomenda para começar a ver o espanhol? Primeiramente, eu acho que a gente tem que entender que a língua espanhola como um todo, ou a língua inglesa, porque aqui, pessoal, a gente tem a riqueza de detalhes tanto da língua espanhola como da língua inglesa. Tá? A gente tem que perceber que nós temos um sem fim. Em inglês nem se fala, em inglês eu vou deixar para falar daqui a pouquinho. Tá? O inglês, até pelas questões hollywoodianas, né? Os blockbusters norte-americanos, principalmente depois que a Netflix também passou a fazer cinema, filmes em inglês e bons filmes em inglês são o que nós mais temos, né? Mas no Netflix, por exemplo, falando agora de espanhol, a gente não pode começar por outro que não seja La Casa de Papel, porque La Casa de Papel é a série mais vista em língua espanhola no mundo inteiro, na história do mundo, tá? Ela estou perdendo esse posto somente para Round Six, aquela série sul-coreana, né? Mas tirando Round Six e La Casa de Papel, La Casa de Papel é uma série que prendeu a atenção de todos ao redor do mundo. Notem que na primeira semana do lançamento de cada uma das temporadas de La Casa de Papel, ela foi a primeira colocada no mundo inteiro. No mundo inteiro, ótimo, Daniel. No mundo inteiro estava La Casa de Papel em primeiro lugar, nos lugares onde temos disponível o canal de streaming Netflix. Tá? Daniel, mas o que eu posso aprender com a La Casa de Papel? Tu pode aprender muito, inclusive sobre o jeito que o espanhol cotidiano fala. Lembrando que a série La Casa de Papel, ela se passa toda ela em Madrid. Tá? Ela se passa em Madrid, mas os personagens dela são personagens de vários pontos da Espanha. Então, tem, por exemplo, o Álvaro Morte, o personagem do Sergio Marquina, tá? Um cara que fala espanhol muito bem. O Pedro Alonso Choro, um cara que fala muito bem também. Tu tem o Paco Tous, que é o personagem do Moscou, queridíssimo Moscou, que é catalão. Tá? Então, tu tem acesso aos vários tipos de espanhol que tu pode perceber. Então, La Casa de Papel é riquíssimo para quem quer aprender a falar espanhol, pegar as gírias, os jeitos, os palavrões, né? Porque até isso tem na Casa de Papel, os palavrões são fantásticos, porque o espanhol, principalmente o espanhol da Espanha, e galera, quando eu me refiro ao espanhol da Espanha, eu estou fazendo referência porque tem o espanhol, a língua, a palavra espanhol, ela se relaciona a todo mundo hispânico, né? A todo mundo hispânico.
Então, é o espanhol da Argentina, o espanhol do Uruguai, o espanhol do Chile, da Bolívia, da Venezuela, do Panamá, Nicarágua, assim por diante. Então, o espanhol da Espanha, ele é muito peculiar, é um espanhol muito cheio de palavrão. O espanhol é mal falado mesmo, tá? Eu costumo brincar que no espanhol, a cada 3 palavras, fala 4 palavrões, para ter uma ideia. Então, eles são muito interessantes, muito interessantes. Então, a Casa de Papel, para mim, é um dos principais referenciais para que tu comece a te habituar com a língua espanhola, tá? Num segundo momento, eu te recomendaria um outro tipo de espanhol, que aparece numa série que também foi muito bem vista, ocupou também, não no mesmo número de La Casa de Papel, mas foi bem, que é Quem Matou Sarah. Mas, Daniel, o que eu ganho vendo Quem Matou Sarah? Tu ganhas vendo Quem Matou Sarah o fato de que a série se passa na Cidade do México. A série se passando na Cidade do México, a gente tem contato com o espanhol que vem do México. Então, as interjeições são diferentes, os sotaques são um pouco diferentes, tudo muda um pouquinho de figura, continua sendo espanhol, mas a gente percebe essas questões, né? E é muito legal porque, assim como na Casa de Papel tem personagens de vários pontos da Espanha, em Quem Matou Sarah, eu tenho um personagem que é o chefe da família, né? Que ele é espanhol na Espanha. E os demais são todos mexicanos. Então, mesmo ali, tu tem uma miscigenação da língua espanhola. Ah, então, Quem Matou Sarah é fantástica. Tem uma outra série hispano-mexicana que é Fugitiba, que ela é estreada pela atriz Paz Vega, né, que é uma atriz que também não é da Espanha, ela é latino-americana, mas que tem caras que fazem essa ponte com a Espanha. Um deles, o Juan Manuel Poga, que é o cara que na Casa de Papel faz o Gandia. Tá? Então, La Fugitiba é uma dessas séries também hispano-mexicana que é muito boa. Ainda na Netflix, algumas séries e filmes que eu te recomendo, tá? Para pegando. Tribo Urbana Dance, muito interessante, estrelada pelo ator e cantor, dançarino, multifacetado, Paco León, né? Fantástica o filme Tribo Urbana Dance. Eu te recomendo, se tu quer ter um pouco de aprender um pouco da cultura espanhola do norte da Espanha. Por que acontece? A gente, quando pensa em Espanha, a gente cria estereótipos. Na verdade, quando a gente pensa em qualquer país, a gente cria estereótipos. Da mesma forma que as pessoas lá de fora criam estereótipos com a gente. Por exemplo, o pessoal da Europa, dos Estados Unidos, Rússia, China, Canadá, quando eles pensam em Brasil, eles pensam em carnaval. Tá? Eles pensam em Rio de Janeiro. Então, para eles, o Brasil fica resumido a Rio de Janeiro, carnaval, samba, tá? E era isso. A gente, quando tem um estereótipo, a gente também cria um estereótipo por parte deles. Então, por exemplo, quando a gente pensa em Espanha, a gente pensa em flamenco, né? Na música Ele, a Grécia, né? Castanhola e tudo mais, e paella, né? E a Espanha é mais disso. Então, a trilogia Baztán, tá? A trilogia Baztán em espanhol, que tá lá, se tu coloca lá séries e filmes espanhóis no catálogo da Netflix, vai aparecer. Bota lá, trilogia Baztán, com Z no meio. Tá? Ela se passa toda no norte da Espanha, perto do País Basco. Tá? No País Basco e em Navarra, que fica bem no norte da Espanha. É uma Espanha muito diferente. É um jeito de se falar espanhol muito diferente. E no meio do filme, como ela se passa nesse território ao norte da Espanha, onde tem o País Basco, Navarra, o que a gente acaba vendo? Tem também uma forte uma forte ascendência da fala basca. Então, quando o cara fala basco, é completamente diferente, até porque uma curiosidade histórica e cultural da Espanha. Os bascos, ninguém sabe de onde eles vieram. Tá? Se imagina que eles foram sendo levados pelas hordas bárbaras germânicas que foram descendo lá
do norte da Europa, passaram pela origem celta e ficaram, estabeleceram duas grandes colônias básicas, uma na França e outra na Espanha, e eles falam uma língua completamente diferente. Se tu quer saber como é que funciona o idioma basco, é muito legal que tu assista a trilogia Bastan. Da mesma forma que se tu quer te interessar pelo galego, o galego é uma língua que também se fala na língua espanhola, ela é o pai, maneira de dizer, do nosso português, porque ela é uma língua que lembra muito o português, né? A gente tem O Sabor das Margaridas, né? É uma série muito interessante também, que se passa na Galícia, tá? Outra série que se passa na Galícia, mas é falada em espanhol com algumas coisinhas em galego, é a série A Desordem que Deixaste, A Desordem que Deixas. Tá? Muito interessante, é um drama super cabeção, assim, mas é muito legal também de ver, te prende muita atenção e tu acaba vendo que a Espanha é muito mais do que só o sul, né? A parte norte, nordeste, noroeste da Espanha é muito bonita e tudo mais. Tá? Na Amazon Prime, outro canal de streaming, tá? A gente tem disponível, para mim, uma obra-prima do cinema hispano-americano, que é O Segredo dos Seus Olhos. Pessoal, Amazon Prime é um canal de streaming, eu sei que a gente paga um monte de canal de streaming, tá? Mas ela custa R$ 9,90, tá? Por mês, e tem um catálogo de filmes bastante interessante. E nesse catálogo de filmes em espanhol aparece essa obra-prima do cinema argentino. Vale a pena. Vale a pena nem que tu faça aquela assinatura por teste. Tu fique com ela 1 mês, depois tu cancele. Tá? Só para ver O Segredo dos Seus Olhos, um filme com o ator maravilhoso, um cara assim extraordinário, que é Ricardo Darín, ator argentino de primeira qualidade, um dos maiores atores do mundo, tá? E um cara que nesse filme se entrega de um jeito absurdo. Tá? Então, eu indicaria O Segredo dos Seus Olhos, um filme argentino que se passa na Argentina, que tem aí a cultura argentina, tá? Não é mais a cultura hispânica, é a cultura argentina, que é tão bacana quanto. Tá? Então, eu recomendo para vocês isso aí. Tá? Bom, pessoal, em inglês. Daniel, quero aprender inglês. Aprender inglês com séries e filmes fica um pouco mais complexo, desde que se tu não tem uma base, nem que seja básica no começo. Mas dá para tentar. Tá? A Netflix está cheia de filmes e séries maravilhosos. Tá? E aí depende tudo de que tipo de inglês tu quer, para onde tu vai viajar. Tá? Eu acabei agora, encerrei anteontem à noite na Netflix uma série em inglês da Inglaterra. Ela se passa na Inglaterra, se passa numa cidade chamada Tambury, tá? No norte da Inglaterra. E é uma série que chama Afterlife. Essa série chamada Afterlife é escrita e dirigida pelo ator Ricky Gervais. Esse ator, Ricky Gervais, para quem não sabe, se vocês já viram aí em casa aquele filmezinho muito legal chamado Uma Noite no Museu, o Ricky Gervais é o diretor do museu em que o nosso protagonista atua. Tá? Então, é um ator fantástico. Ele é um ator, diretor, escritor, que ele escreveu essa série para a Netflix, são 3 temporadas. Ela é boa porque são episódios curtinhos, são de ali 30 minutos, então dá para o cara pegar, e tu pega bem justamente o inglês da Inglaterra, que é um pouquinho diferente do inglês dos Estados Unidos. Bom, aí, pessoal, né, para a gente falar em inglês, tem várias séries que são monumentais para a gente ver, né? Eu te oriento uma que é muito... Eu, particularmente, gostei muito, não sei se tu já viu. Se tu já viu, legal. Se tu não viu, assiste lá. Tá na Netflix, Designated Survivor. É uma série que também é um inglês legal de se ouvir, porque é um inglês do dia a dia. Designated Survivor é uma série que trata de uma possibilidade que consta na Constituição Americana,
que ele é o designated survivor, é o sobrevivente designado, né? Ou seja, quando todo o gabinete, presidente dos Estados Unidos, vice-presidente, secretários, Congresso Nacional, se reúnem num Capitólio uma vez ao ano ou duas para tratar de temas concernentes ao país, eles pegam um desses caras, que é o sobrevivente designado. E esse cara fica escondido na Casa Branca. Se acontecer alguma coisa e todo mundo morrer, esse cara assume a presidência dos Estados Unidos. E a série se passa sobre isso. O Capitólio explode, todo mundo morre, e esse cara, que é o secretário de Arquitetura e Urbanismo, seria o ministro de Arquitetura e Urbanismo dos Estados Unidos, se torna o presidente de uma hora para outra. A série é muito bacana, muito legal. A primeira e segunda temporada são excepcionais. A terceira perde um pouco a qualidade, mas vale a pena pela corrida, pelos diálogos muito realistas. E lembrando que essa série tem uma coisa que é fantástica, que é o protagonista, que é ninguém mais, ninguém menos do que Kiefer Sutherland, né? Que é um cara que é o nosso eterno Jack Bauer de 24 horas. Né? Kiefer Sutherland é o cara que interpreta o presidente dos Estados Unidos. E para ti, né, que está curtindo agora uma sériezinha fantástica da minha época, Cobra Kai, Karate Kid da minha época, 1974, Ralph Macchio, né, William Zabka, que voltou agora com Cobra Kai. O filho do presidente Designated Survivor é o Robbie de Cobra Kai. Tá? Então, a gente vai vendo que esses caras vão aparecendo. Inclusive, tem uma história que ele deixa Designated Survivor para participar de Cobra Kai. Muito legal, né? E por falar em Cobra Kai, bom, eu sou suspeito. Cobra Kai me fez ter 10 anos de novo, me fez querer ser Daniel LaRusso. Meu nome é Daniel, né? Eu queria ser, quando era pequeno, Daniel LaRusso, né? E me fez voltar a lembrar daquelas coisas do Miyagi-Do, do Sr. Miyagi, da filosofia, né? Fantástico. Se tu curte uma coisa mais espacial, mais ciência ficção, e se tu pode, Disney Plus, qualquer coisa ali da Marvel. Hoje em dia nós estamos estamos nos encaminhando ao episódio final de O Livro de Boba Fett, né? Com grandes aparições, com a volta de Luke Skywalker, né? Com muitas coisas rolando nesse universo de Star Wars. Tá? Se tu curte uma sériezinha, também num ritmo muito bom de se ouvir o inglês, de participar, de aprender cultura americana, lembra que a Disney está com uma promoção com o Star Plus. Esse canal Star Plus, ele tem uma sériezinha que também tem 5 temporadas disponíveis na Amazon Prime, tá? Só não está disponível a última temporada, que está agora exclusiva no canal Star Plus, tá? Que é This Is Us. Baita sériezinha, legal, uma sériezinha de 6 temporadas. Tu vai te envolvendo no drama das famílias, da família Pearson, tá? Atuações maravilhosas, é uma série com grandes atores, tá? O personagem principal é o cara chamado Milo Ventimiglia, que é o cara que faz o filho do Rocky no filme Rock 6, né, em Rocky Balboa. Então, são cheios de dicas, cheios de lugares onde tu pode tranquilamente te inteirar da cultura norte-americana, da cultura espanhola, da cultura inglesa. E, Daniel, mas eu não falo nada de inglês, né? Como é que eu vou... Cara, tu primeiro precisa te familiarizar, né? É claro que se vocês quiserem aula, né, é sempre aconselhável que você tenha aula também um pouco para aprender o idioma. Mas se tu conseguir pegar o espanhol, o inglês, ir habituando o ouvido, prestar atenção na legenda, o que esse cara está falando? O que isso aqui? Dá um pause, volta. O que ele falou? Tá? Tu vai aprendendo palavras em inglês. Galera, eu vou te dizer assim, ó. Eu aprendi inglês. Eu sei falar inglês. Hoje em dia eu sou professor de inglês. Mas eu comecei no inglês exatamente como eu estou falando para vocês. Assim, vendo filme, vendo série. E na minha época, agora eu fiquei velho, né? Agora eu assinei meu atestado de velhice. Não tinha essa história de legenda, era muito raro, né?
A gente foi ter legenda quando vieram os primeiros videocassetes VHS. Quem é da galera da minha idade aí, quem tem entre 40 e 50 e poucos anos, está sabendo disso aí. A gente tinha o VHS, né? Então a gente botava a legenda e começava a aprender a pegar os filmes em inglês, porque até então, na TV aberta, a gente via os filmes dublados, né? Então é muito legal tu ver o filme em inglês, tu aprender, tu pegar. Eu aprendi assim. Eu me lembro que o meu grande estímulo, eu sou um cara que sou tarado por ciência ficção, então Star Wars e Star Trek são os meus referenciais, e é através de Star Wars e Star Trek que eu aprendi a falar inglês e que eu me interessei pelo idioma inglês. Tá? Então, eu acho que esse foi o meu gatilho. Tu tem que procurar o teu gatilho, o teu filme preferido, a tua série, para que seja o teu gatilho. Valeu? Pessoal, não esquece lá, Olá, que tal? Lá no Instagram, Professor Daniel Esteve, Olá, que tal? Sempre com alguma dica, alguma pérola, alguma coisinha, para que tu não deixe de aprender espanhol. Valeu? Tamo junto. Até semana que vem. Olá, que tal?